Olá, querido aluno, tudo bem com você? Gente, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Hoje temos mais uma gama aqui de autores, tá? Pra gente tratar aqui. O que é importante você saber? Que agora a gente vai realmente incidir sobre mais alguns principais autores que são, sim, objeto de questões nas provas, tá? Mas que também a gente vai dar ênfase a mais para alguns que estão mais documentados, principalmente aqui quando fala de educação nacional, tá? Então, assim, alguns a gente aprofunda mais, outros a gente entende essa ideia, tá? Para você levar, sim, essas questões também para a sua prova, porque o que a banca pode fazer? Ela pode denominar lá os vários autores e você dizer qual é a ideia de cada um, tá? Dentro da mesma questão. Então, já pensando nisso, por isso que a gente sim objetiva aqui o nosso trabalho dentro desses principais ideais educativos, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Temos muitas coisas para tratar hoje aqui nesta aula. Então, vamos começar aqui por este autor, o Illich, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Ele é um teólogo austríaco, tá? Ele vai falar dessa sociedade sem escola. Então, ele vai defender essa ideia de desescolarização, tá? Ele discorda desse processo da escola, porque ele fala que o sistema educacional, ele é o quê? Hierarquizado e manipulador. Já que ele é assim, então ele defende essa ideia contra esse processo educativo de escolarização, tá? Então, ele vai ser contra mesmo esse processo da escola, tá? Então, ele vai criticar também esses currículos extensos, repetitivos, esse trabalho que é feito de forma muitas vezes superficial, tá? Então, ele vai criticar também, dentro desses processos, claro que vamos pensar em escola tradicional, né, enquanto época, mas sim, esses processos também que se repetem hoje em dia, que a gente sabe, né? Então, ele vai sim fazer essa crítica aí bem incisiva em cima desse sistema educacional. Então, ele vai criticar, assim, essa produção selvagem desse sistema capitalista que impõe, domina, né, o órgão reprodutor dentro de uma sociedade que induz ao consumo, tá? Esses são os ideais que ele defende, uma sociedade sem escola, já que o sistema é hierarquizado e manipulador, ok? Essas são as principais ideias aqui deste autor. Vamos fazer uma questãozinha rapidinho aqui sobre ele, para nós consolidar esse conteúdo, tá? Em relação aos paradigmas da educação e aos objetivos e conteúdos do ensino e da aprendizagem, julgue o item seguinte. Ao propor a desescolarização da sociedade, Ivan Illich criticou de forma severa os sistemas escolares, rotulando-os de reprodutores da sociedade. Embora, em algumas de suas principais obras, ele concordasse com os autores que defendiam que boa parte do que se aprende resulta do processo de escolarização. Não, gente, em nenhum momento ele defendeu isso, tá? Esse processo de desescolarização ele defendia mesmo até o fim. Não teve nada que ele falou a favor do sistema educativo em prol da escolarização, tá? Por isso que aqui esse item está errado, ok? Continuando, o nosso querido Anísio Teixeira, ele foi jurista, intelectual, educador, escritor aqui até meados da década de 70, ele vai defender o que? A escola pública, tá? Sempre quando lembrar dele, lembrar de escola pública para toda a população, todos os níveis, tá? Então ele vai defender essas ideias de pedagogia ativa, de educação, onde o aluno promove o seu aprendizado, tá? E dentro dos seus ideais ele também defendia as ideias do John Dewey, tá? Essa integração entre teoria e prática, o aluno tem que estar inserido em projetos para que essa educação ocorra, tá? Para que o aluno realmente aprenda, tá? Então ele vai sim fazer esse paralelo aqui entre teoria e prática, também defendendo essas ideias aqui, assim como o Dewey. E também ele vai inspirar a escola integral, essa completude do aluno, tá? Então, principais ideias aí do Anísio Teixeira, tá? Então, ele vai defender essa escola integral dentro dos seus aspectos. Vamos pensar que o aluno, enquanto formação integral que nós dizemos, nós estamos falando do quê? Da sua afetividade, né? Dentro desses processos educativos. Nós temos que levar em consideração que esse aluno, ele tem, sim, um afetivo a ser considerado quando nós tratamos de educação, tá? Também dentro dos seus processos motores, tá?
Nós temos que levar em consideração todos os aspectos motores dessa criança para que ela possa aprender e também dentro do seu cognitivo, tá? Então é realmente atuando aí em prol dessa educação integral aqui que o Anísio Teixeira defende os seus ideais, tá? Então educar para o futuro, mas o futuro ele é o quê? Incerto, né? Então é justamente dentro desses aspectos aqui que o Anísio Teixeira vai trabalhar, tá? Então ele vai dizer também que dentro da década de 30, ali, Anísio ele fez parte dentro do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que propunha o quê? A reformulação da educação no Brasil. E estipulava, sim, a construção de uma escola pública, de uma escola laica, que não permitisse o acesso à educação, que o acesso à educação fosse visto como um privilégio só para a burguesia, né? Não, ele defendia esse direito de todos, de fato, de todo cidadão brasileiro, sim, tem direito à educação, tá? Por isso que Anísio Teixeira é tão falado hoje dentro dos documentos, porque é justamente essas ideias de escola, assim, como um direito de todo cidadão brasileiro, ok? Vamos fazer uma questão aqui sobre ele para a gente consolidar essas ideias, tá? No que se refere aos fundamentos da educação e suas dimensões filosófica, social, cultural, política e pedagógica, julgue o item subsequente. Segundo Anísio Teixeira, aprender é um processo ativo de agir e reagir à situação real da vida, em que a reconstrução da experiência compõe o fenômeno educativo. São esses os ideais do Anísio? Aprender é um processo ativo? Lembra que eu falei entre teoria e prática, que eles concordam com os ideais do trabalho por projetos, assim como o Dewey? Então é esse paralelo que ele faz, tá? Por quê? Porque eu estou preparando o meu aluno para o futuro, para a vida, né? Através, sim, dessa construção de experiências, de prática dentro do processo educativo. Então, aqui nosso item está corretíssimo, tá? Então, aqui nosso gabarito. Próxima questão. Anísio é um dos importantes autores brasileiros que reforça a ideia de que o centro da educação e o objetivo das atividades escolares deve restringir-se a transmissão de conhecimento? Será que são essas ideias que o Anísio defende? Não, né, gente? Nós sabemos que ele contrapunha essas ideias, sim, dentro somente dessa transmissão de conhecimento, onde eu deposito conhecimento no aluno. Não, não é essa a ideia aqui do Anísio, ok? Aqui tem um comentário da questão, só para você relacionar aqui dentro deste contexto, tá? Vamos passar aqui para o Francisco Campos. Francisco participou no movimento dos pioneiros da Escola Nova também. Ele foi ativo e preocupado dentro de diversos contextos aí, também ideais dentro de sala de aula, tá? Então aqui um autor também, só para a gente contextualizar aqui o nosso conteúdo, tá? Agora o Lourenço Filho. Gente, o Lourenço Filho, ele estabeleceu o quê? Oficialmente essa modernização do ensino. Essa segunda parte aí do ensino fundamental, tá? Que agora a gente considera que é a partir do 6º ano, tá? Então ele vai defender essas ideias e vai estabelecer isso de forma oficial para que esse ensino, sim, se modernize, se atualize, sim, instituindo esse ensino fundamental anos finais, tá? Não só os primeiros processos ali de alfabetização no ensino fundamental 1, né? Mas também no ensino fundamental 2 aqui, ok? Esses são os ideais aqui do Lourenço Filho. O Brunner, gente, o que acontece? Ele vai falar sobre um ensino em espiral, tá? Dentro desses pensamentos narrativos, paradigmáticos, que desenvolve conceitos. Então, para o aluno desenvolver um conceito, para ele ir aprofundando uma ideia, a gente tem que partir de um ponto, né? Onde esse ponto o aluno vai sim tendo essa autonomia, essa aprendizagem cada vez mais aprofundada. Por isso que ele fala em espiral, tá? Porque isso vai sendo realmente aprofundado, tá? Dentro das suas aprendizagens, dentro dos seus conceitos. Gente, agora vamos passar para o nosso querido Paulo Freire, né? Paulo Freire foi educador e filósofo aqui. Ele vai falar muito sobre essa educação de adultos, então sempre com lembrar desses métodos de alfabetização que ele implantou, alfabetização de adultos, através do quê? Dos temas geradores, tá?
Explicando aqui um pouquinho para você sobre sistemas geradores, nós temos, por exemplo, o Paulo Freire. Ele alfabetizou na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, aproximadamente 300 trabalhadores rurais em 40 dias, tá? Então ele fez esse processo de alfabetização. E como que ocorria esse processo através dos sistemas geradores? Então, se um determinado trabalhador lá trabalhava com, por exemplo, faltava casa para ele, o que ele fazia? O que falta aqui na nossa comunidade? Falta habitação, falta casa para todos, tá? Como que escrevemos a palavra casa? Então, a partir desse contexto, ele inseria esse tema gerador da palavra casa e nisso, a partir da casa, tá? Como que escreve porta? Como que escreve chão? Então, assim, ele ia aprofundando realmente isso de fato, tá? Então, ele alfabetizou esses 300 trabalhadores rurais em 40 dias e a partir disso, ele começou a chamar muita atenção, enfim, ele foi exilado dentro da história, tá? Mas enfim, o que a gente precisa pegar aqui é que sim, ele tinha esse compromisso de colocar para as pessoas que todas elas tinham direitos à alimentação, tinham direitos à moradia, enfim, tinham direitos ao lazer. Então é realmente colocando na cabeça desse aluno, que ele se constitui através dos seus direitos, e ele precisa saber qual é o seu direito. Ele precisa ser o quê? Um cidadão, tá? Ele precisa saber qual é o seu dever, qual é o seu direito, como executar isso de forma correta sendo cidadão. Então esses são os ideais aqui, principalmente do Paulo Freire, tá? Então ele vai falar muito de libertação, de campo cognitivo, social e político, tá? Dentro dessa dialética, que através do diálogo, essa prática educadora, tá? Então aqui, ele morreu em São Paulo, tá? Foi um educador, um filósofo, realmente, só pra gente ir consolidando aqui os principais pontos desse Paulo Freire, né? Então ele foi um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tá? Importante essa informação, considerado que o patrono da educação brasileira, tá? Muitos estudos se faz sobre ele até hoje, porque é justamente isso, tá? Tudo que ele falou, tudo que ele escreveu se manteve hoje dentro da educação brasileira, tá? Então ele vai falar também dentro dos fundamentos, né, de prática didática sobre dialética, contraposição à educação bancária, né? É uma educação aí que ele criticava realmente essa educação tecnicista que levava os homens a serem alienados, tá? Então realmente os homens que eram o quê? Oprimidos dentro dessa concepção, tá? Então essa educação o quê? Que deposita realmente somente ali conteúdos para que sim, esse homem vire o quê? Um trabalhador no fim das contas, né? Vire o quê? Um oprimido de fato, tá? Então o educando, ele tem que criar a sua própria educação, tá? Então ele que vai realmente dar esses ideais aqui, ok? Gente, então ele vai defender, né, a educação popular, consciência política, construir o revolucionário método de alfabetização, e aqui ele vai ensinar aos pobres, que se tornou inspiração para a geração de professores dentro da América Latina e principalmente na África também. Julgue os itens a seguir acerca da pesquisa participante e educação. Por ter como princípios o conhecer e o agir, o método de alfabetização de Paulo Freire é considerado exemplo de pesquisa participante. E aí, gente, vamos pensar que se ele partia desses temas geradores, né, ele pegava um contexto daquele trabalhador para sim alfabetizá-lo, tá? Então, dentro desse contexto, ele tá usando esse conhecer e esse agir, tá? Então, sim, ele vai defender esses processos, tá? Então, sim, isso é considerado um exemplo de pesquisa participante, tá? Então, sim, aqui esse item está corretíssimo, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Segundo Paulo Freire, a transformação no meio só acontece com uma educação libertadora em que o homem opere a realidade. Nesse sentido, a organização deve facilitar o processo de expressão e reflexão para que as pessoas se sintam importantes para o processo de aprendizagem, tá? Então, o que ele visa promover aqui? Essa transformação, ela só acontece com uma educação libertadora? Sim, esses eram os ideais que ele defendia, de fato, né? Em que o homem opera a sua realidade, sim, né? Então, vamos pensar até no próprio método educativo dele, que operava dentro dessa realidade.
Então, nesse sentido, a organização, sim, deve facilitar esse processo de expressão, de reflexão, para que, sim, as pessoas se sintam importantes dentro desse processo. Então, ele defendia esses métodos educativos de fato, tá? Então, aqui, este item também está corretíssimo, tá? Gente, vamos falar agora do Perrenot, tá? Ele foi um sociólogo suíço. Ele vai falar sobre competência. E aí, já ouviu falar de competência? Com certeza já, né? Então, aqui ele vai trazer este termo, mas para a profissionalização de professores, essa formação de professores. Ele vai falar também sobre métodos avaliativos para os alunos, esses ideais de formação, avaliação, pedagogia diferenciada, sobre competências, tá? Uma das suas obras aí mais importantes é essa daqui, 10 novas competências para ensinar, onde ele traz essas competências que falam de organização, administração, envolvimento, trabalho em equipe, tá? Quais são essas competências para o ensino, tá? Dentro da formação dos professores, tá? Então, dentro dessa utilização dessas competências, aqui sim, se tem um ensino mais organizado, mais envolvente, realmente, de fato, isso profissionalizando aí, realmente, essa educação. Ok? Aqui ele vai falar também sobre as competências para ensinar no século 21, tá? Então, o Perrenot, ele vai falar do que também, gente? Vamos pensar que essas competências, nós estamos falando também dentro da BNCC, onde se finda, né, sim, essas competências aqui dentro desses processos. Então, sempre quando lembrar desses processos, a gente vai lembrar do quê? De conhecimentos, habilidades, atitudes e valores chave, né? Por quê? Porque isso está compondo dentro da nossa BNCC de fato, tá? Que visa o quê? Desenvolver no aluno demandas complexas da vida cotidiana. Então, por isso que eu quero desenvolver muitas vezes competências e habilidades, tá? Então, ele vai sim dar esse termo aqui para educação, claro que dentro do processo mais de formação de professores de fato, mas que está ligado ao processo educativo também. Então, ele traz sim uma atualização da primeira obra, essas competências para ensinar no século 21, tá? Uma obra aí excelentíssima aí para você que quer aprofundar os estudos dentro desse autor, tá? Do Perrenot. Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre ele. Considerando a concepção de habilidades e competências propostas por Perrenot, julgue os itens. No processo educativo, voltado para a construção de competências, não basta reunir uma situação de transferência ao final de cada etapa de aprendizagem. É preciso, sobretudo, questionar as finalidades da escola. Então, vamos pensar que para eu construir um indivíduo competente, eu não tenho que pensar só nesse processo de transferência, se tratando também de métodos avaliativos, né? Transferências finais ali daquele processo, tá? Eu tenho que sempre pensar nesse modo crítico, reflexivo, de construção, tá? Então, essa questão, eu preciso o quê? Além de tudo, também questionar qual é a finalidade daquele conteúdo, qual a finalidade dessa escolarização, tá? Então, dentro dessas competências, sim, de construção, de reorganização, de adequação, de processo reflexivo, tá? É que essas competências, sim, serão findadas, tá? Então, aqui está corretíssimo, ok? Vamos lá, outra questão. Defendendo que o ensino competente é um ensino de boa qualidade, pretendo justificar a necessidade de se aditivar a qualidade e demonstrar que, ao explorar a expressão boa qualidade, temos a possibilidade de fazer a conexão estreita entre as dimensões técnica, política, ética e estética. Considerando o assunto abordado no texto acima, julgue os itens a seguir. Para Perrenot, as competências utilizam integralmente, remobilizam conhecimentos para enfrentar um conjunto de situações complexas. Nós não queremos formar um aluno para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana? Sim, né? Então, através, sim, dessas competências, da integração disso dentro da escola, é que realmente isso vai sendo findado, né? Então, aqui está corretíssima, tá? É isso mesmo que se integra ali ao uso à utilização desse termo de competências, tá? A mobilização de conhecimentos. Lembrar sempre do termo, gente, chave, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, ok?
Agora vamos falar do Skinner. Gente, o Skinner, o que é aprendizagem para o Skinner? Então ele vai falar muito da modificação do comportamento, que é algo que é observável, a aquisição do conhecimento também dentro de algo observável e a mudança do comportamento dentro de algo também observável. Por que observável? Porque eu só consigo findar aquele conhecimento se eu posso vê-lo, tá? Então é dentro desse processo, tá? Se eu posso ver, então eu aprendi, tá? Então o estímulo-resposta, que também ele vai colocar dentro desses processos, ele é um defensor do behaviorismo aqui radical, tá? Tem como objeto de estudo o comportamento de fato, tá? Então o Skinner ele vai tratar sim dentro desse processo aqui, tá? Gente, pensar que aqui, quando nós estamos aprofundando agora já esses autores, tá? Nós estamos mais falando sobre a parte de psicologia da educação, tá? Nós vamos pegar o ideal, principalmente desses psicólogos aqui, que trataram sim essa educação, que é importante que a gente entenda esses processos para se constituir a educação dessa relação da sociedade de educação hoje, ok? Então vamos lá. Então só se coloca como aprendizagem mesmo, como aprendizado, o que é que eu consigo o quê? Ver, tá? Então é isso, resumindo a ideia aí do Skinner, tá? O que é o quê? Observável, que ele diz, ok? Ele vai falar aqui de estímulo-resposta. Então, dando sequência aqui dentro desse processo, nós vamos falar do Gestalt, tá? O Gestalt, ele vai dar essa ideia de percepção, tá? Dessa visão holística, que o todo ele é diferente, por isso não se pode analisar somente por partes. Então ele traz inclusive esses desenhos aqui pra gente lembrar que conforme mudo a percepção, eu mudo o modo de enxergar o mundo, tá? Dentro desses conceitos que ele vai trabalhar. Então aqui, dependendo de como eu vejo essa figura, eu posso olhar ou um vaso ou dois rostos, né? Aqui também, então, que dão aquela ilusão, assim, que dá essas duas percepções, sim, de vida ali para nós, né? De olhar aqui, principalmente desse todo, né? Então, ele fala, assim, precisa se analisar o quê? Por partes, né? Porque, a depender da percepção, isso muda. Aqui o Carl Rogers, gente, autor importantíssimo aqui pra gente estudar, tá? Ele tem uma abordagem o quê? Humanista, tá? Lembrar sempre disso, que ele tem essa abordagem mais humanista. Então ele vai sim compactuar com as ideias do Freire, tá? Então ele e o Freire aqui dentro, trabalhando dentro dos mesmos ideais, tá? Então, ele vai dizer, se você é um humano, você tem capacidade sim de aprender, tá? Então, dentro desses ideais de empatia, ele vai colocar, se eu me coloco no seu lugar, eu consigo entender a sua percepção, eu consigo ter empatia, tá? Vamos pensar assim, nós aqui do Focus estamos trabalhando para que sim, você seja aprovado dentro do seu concurso, né? Eu já passei por várias etapas de concurso, já passei mais de 6 concursos na área de educação, então eu já estive nesse papel enquanto concurseira, tá? Então eu me coloco no seu lugar para entender o seu processo, para entender a sua trajetória, tá? Então, através desses processos aqui se finda também os processos educativos aqui, que o Rogers também compactua, ok? Então, dentro dessas teorias aí, consideração positiva, incondicional, empatia, congruência, tá? Sempre lembrar dele dentro desses processos humanistas, ok? Continuando, vamos falar do nosso querido agora Piaget. Gente, provavelmente em algum processo você já ouviu falar do Piaget. Ele vai falar desse desenvolvimento cognitivo humano, tá? Quando nós estamos falando mais da criança, que se dá por 3 grandes eixos. Então, ele vai falar dentro desses processos da adaptação biológica de cada criança, que cada criança tem a sua fase de aprendizado, tá? Dentro dessas idades aí, desenvolvimento oral, enfim, todos os desenvolvimentos da criança. O processo de construtivo, por quê? Porque ele é considerado o pai do construtivismo, tá? Então, sempre lembrar do construtivismo aqui, quando lembrar do Piaget, tá? Por quê? Porque a educação, os processos aí de aprendizado, eles ocorrem através dessa construção, tá? O aluno precisa construir, ele não pode pegar nada pronto, tá? Então é ele que vai partir do zero para aquela educação e vai construindo o seu processo educativo,
tá? É bem nessa ideia ali de construtivismo mesmo, por isso que ele é considerado o pai do construtivismo. Dentro dessas ideias de construtivismo, nós também podemos falar de reconstrução, tá? Então, sempre lembrar de construção e reconstrução dentro desses processos, que envolve também o quê? A interação. Para eu construir um conhecimento, eu preciso estar inteirado ali daquele ambiente, daquele social, tá? Então, também perpassando aí por todas essas fases biológicas também que ele coloca aqui dentro do processo infantil, ok? Então, dentro desses processos aqui, sim, o Piaget vai firmar as suas ideias, tá? Se, de repente, na prova, eles tragam alguma questão também ligada ao esquema, tá? Em que se finda aqui tudo que o Piaget afirmou, tá? Então, nós podemos também falar aqui dentro desse esquema de assimilação dessa aprendizagem, tá? Com acomodação. Ok? Então, ele vai afirmar, sim, que através disso eu tenho o quê? Um equilíbrio, eu tenho aprendizagem, né? Equilíbrio. Ok? Então, é isso, gente. Lembrar sempre desse desenvolvimento cognitivo em que o Piaget implantou, lembrar do construtivismo, tá? Sempre desse processo de reconstrução e construção aí por parte dos sujeitos e dos objetos, ok? Vamos falar agora do Vygotsky. Gente, Vygotsky, ele tem a teoria sócio-histórico-cultural, tá? Por quê? Porque quando nós estamos dentro dos ideais aqui que o Vygotsky defendeu, nós vamos falar de linguagem. Linguagem, pensamento e comportamento, tá? Dentro dessa linguagem, nós temos aqui o objeto principal. Vamos pensar que os ideais que ele defendia que quanto mais a criança tem essa linguagem desenvolvida, quanto mais ela fala, mais ela aprende, tá? Então foi dentro desses processos sócio-históricos culturais que o Vygotsky sim implementou os seus ideais aqui, as suas ideologias dentro da educação, tá? Então aqui, sempre quando lembrar do Vygotsky, lembrar também sempre dessas teorias, tá, gente? Então aqui vamos lá ver de Vygotsky, linguagem, pensamento, comportamento, ok? Tá? Então, lembrar sempre também desse social, desse cultural que tem que ser levado em conta e também desse histórico, ok? Então, levar sim sempre essas teorias aí do Vygotsky, ok, gente? Então, dando continuidade aqui dentro desses pilares que o Vygotsky defendia, nós vamos passar para o Vallon. Quem foi Vallon? Ele, dentro dos seus fundamentos ou campos funcionais da teoria, ele vai falar da pessoa, inteligência, afetividade e movimento, tá? Então, dentro da pessoa, ele vai falar que o eu, aqui, pessoa, né? Se constitui o seu aprendizado, mas ele precisa de outra pessoa para colocar o seu conhecimento ali, consolidar isso, tá? Aqui dentro dos processos de inteligência, ele vai falar de alternância de estágios, tá? Dentro dos estágios de aprendizagem. E aqui, quando nós estamos falando de afetividade, ele vai falar também que esses processos afetivos, eles são importantes para que se consolide essa educação, tá? Então, o aluno, sim, também precisa estar ligado a essa emoção para que haja aprendizado, tá? E também ele vai defender os atos motores, os atos de movimento. Por quê? Porque através do desenvolvimento desse motor é que eu tenho o desenvolvimento da mente, tá? Então, eu desenvolvo o motor, através disso também eu desenvolvo a mente, ok? Lembrar aqui motor e mente quando nós estamos falando de Vallon, ok? Então, é isso, gente. Dentro desses principais ideais aqui que nós trabalhamos em torno do Vallon, ok? Aqui vamos falar agora do Ausubel. Quem que foi esse autor? O que é aprendizagem para Ausubel? Então, a aprendizagem significa o que para ele? Organização, integração do material, da estrutura cognitiva, tá? Então, é através desses processos aqui que nós temos, sim, a aprendizagem aqui para o Ausubel. O fator isolado que mais contribui para a aprendizagem é o quê? O que o aluno já sabe. Então, ele vai findar que através dessa bagagem que o aluno possui, desse aprendizado que ele já tem, é que eu vou ir aprofundando realmente esses conhecimentos, tá? Então, é isso que ele vai consolidar aqui através dos seus estudos
Então ele vai focar realmente essa aprendizagem através do cognitivo de fato, tá? Então é isso aqui que o Ausubel vai realmente colocar dentro dos seus processos, ok? Então é colocando isso mesmo de fato aqui. Agora vamos falar do Gardner, gente. O Gardner, ele é um dos principais aí dentro das suas teorias, ele que vai desenvolver também todo esse desenvolvimento de competências. Nós já falamos um pouco disso, né? Agora vamos aprofundar aqui. Então, dentro da BNCC, ele teve essas contribuições, tá? Dentro das suas inteligências múltiplas aqui, dessa sua teoria. Ele vai defender essa educação inclusiva, essa educação para todos, tá? Então, lembrando que sim, esse Gardner, ele tem esses processos da BNCC bem findados aqui dentro do nosso documento, né? Então, quando nós lembramos de BNCC, nós lembramos de habilidades, desenvolvimento dessas habilidades através dos alunos, de competência, né? Nós lembramos que sim, o aluno precisa desenvolver essas competências, essas 10 competências gerais que estão colocadas na BNCC, e que ele vai falar que cada um tem uma inteligência, tá? Então, cada um tem o seu modo de aprender e que essas habilidades precisam ser o quê? Desenvolvidas, tá? Então, vamos pensar. Se eu tenho uma predisposição a ter um pensamento mais lógico, matemático, então eu vou aprofundar os meus estudos aqui. Mas se eu quiser também ser um músico, quiser cantar, quiser fazer alguma coisa dentro da música, eu posso desenvolver também essa habilidade, tá? Então é só o quê? Realmente tendo conhecimento, aprendendo, praticando, né? Desenvolvendo o quê? Esta competência, tá? Então é isso que ele vai definir, que todo mundo pode aprender, mas claro que todo mundo também tem uma inteligência, sim, dentro de cada fator ali inserido dentro da sua teoria, ok? Então é isso, ele vai falar sobre esses 9 tipos de inteligências aqui, ok? Gente, agora vamos falar da Emília Beatriz Maria Ferreiro Chave, tá? Ela influenciou as normas governamentais brasileiras, expressas principalmente aqui nos referenciais curriculares nacionais da educação infantil, nos PCNs, e ela vai reafirmar aqui essas questões das 4 fases da alfabetização, tá? Então ela vai colocar isso dentro das fases bem certinho. Então, quando a criança ela não domina ainda nada dentro desses processos de alfabetização, ela vai dizer que está dentro de uma fase pré-silábica. Quando ela reconhece só o símbolo, ela está dentro de uma fase silábica. Quando ela conhece algumas sílabas isoladas ali ou misturadas, né? Ela está dentro do processo de silábico alfabético. E também quando ela já domina todo esse processo, ela está o quê? Alfabetizada, ok? Então, aqui ela vai trabalhar bem dentro desses ideais, tá? Então, a Magda Soares, ela vai falar também sobre, aqui, gente, sobre alfabetização e letramento, tá? Então a Magda também, ela teve muitos realmente aprofundamentos aí dentro dessa alfabetização, tá? Então ela vai diferir aqui a alfabetização e o letramento, que a alfabetização é o quê? É a aquisição desse código, desta letra. Então, se eu ensino para a criança que a letra A, ela tem este símbolo, eu estou o quê? Aqui eu estou falando mais do processo de alfabetização. Agora, se eu falo o quê? De letramento, esse letramento está ligado às práticas sociais do aluno, porque agora ele já entende que com aquela letra A, ele pode escrever muitas palavras, né? Amor, abelha, enfim. Ele pode realmente, ele consegue consolidar, entender de fato por que aquela palavra, aquele texto está inserido daquela forma. Ele consegue entender o quê? O contexto. Porque ela vai dizer que não adianta aprender uma técnica, não adianta eu aprender o símbolo, somente ele por ele, se eu não sei usá-lo, tá? Então é isso que a Magda Soares aqui vai defender. Ela morreu, gente, esse ano, tá? 2023, de 1º de janeiro, com 90 anos. Agora vamos falar do Vasquez, tá? O Vasquez, ele vai falar da filosofia da praxis, e o importante é como se está na Terra. Ele vai dizer também, Vasquez chegou à conclusão que o pensamento de Marx é o quê? Vigente e sistêmico, dentro dessa concepção estrutural da história, tá? Então, ele defendia essas categorias aí da história centradas principalmente no marxismo, tá? Então, ele defendia esses ideais aqui do Marx, ok?
Agora o Arroio, gente, o Arroio ele é contra a dominação, contra o golpe, contra o capitalismo, racismo, a LGBTfobia, tá? Então ele vai promover essas questões de escola inclusiva, tá? Ele vai sim também conceituar ali junto com o Freire, falar esse direito à raiva. Por quê? Porque quando eu tenho raiva, eu posso também, eu posso ter raiva de estar no lugar onde eu estou. Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser mais, tá? Então, dentro desses ideais que ele vai tratar aqui, tá? Então, por isso que aqui o Arroio teve grandes contribuições dentro da educação brasileira, porque ele vai falar, sim, que eu tenho raiva o quê? De ser pequeno, eu quero ser mais, né? Eu quero passar no concurso, eu quero evoluir, eu quero realmente constituir aí a minha família, ter mais qualidade de vida. Então, através dessa raiva que eu vou pegar isso e vou realmente estudar. É dessa forma aqui que o Arroio, ele concebe, assim, as suas ideias, tá? O Manaccorda, gente, ele vai tratar dentro dos seus livros e obras também, tá? Aqui, dentro das suas obras, ele tem os clássicos do marxismo, defensor dessas ideias, a pequena biblioteca marxista, a nova biblioteca de cultura, tá? E dentro das suas principais obras, ele, Marx e a pedagogia moderna, ele vai falar também o princípio educativo de Gramsci, que ele vai defender esses ideais, e de Karl Marx e liberdade, tá? Então, é realmente colocando aqui as principais obras desse autor. Aqui o Charlotte, gente, ele vai dentro dos seus pensamentos, tá? Ele vai falar que a educação acontece o quê? Por si mesma, tá? Então, ele vai falar também que o fracasso, ele não existe. Porque tudo que é considerado fracasso também é considerado o quê? Aprendizado, tá? Então, através desse erro, eu também aprendo, tá? Então, ele vai tratar desses termos da educação mais humana, mais humanizadora, de fato, tá? Então, ninguém se educa apenas para conviver em sociedade, se educa para mais, realmente, né? Para errar, para acertar, desses conceitos de identidade aí de todos os sujeitos, ok? Aqui dentro, dando sequência aqui em torno dos seus pensamentos, ele vai falar da mobilização dos alunos com projetos de transformações, ele vai defender esses ideais de concepção, planejamento, cronograma, execução, monitoramento, avaliação, encerramento, tá? Então, o professor tem que buscar a qualificação por conta também das novas tecnologias, é um dos seus ideais que ele vai defender. Agora, gente, falando do nosso querido Saviani, tá? Quando lembrar aqui do Saviani, lembrar dessa pedagogia histórico-crítica, tá? Dessa crítica social dos conteúdos, tá? Ele vai, dentro dessa estruturação, dentro desse sistema, ele vai trabalhar em prol da democracia aqui, dentro de suas obras, tá? História do tempo e o tempo da história, combatendo, sim, essas teorias mais tradicionais, tá? Então, é realmente colocando esse ensino em pauta, essa teoria aí desse aparelho ideológico por parte do Estado, tá? Dentro dessa teoria da escola dualista, dentro dessa criticidade de fato, tá? Ele também está muito ligado aos ideais do Lucchesi, tá? Então, quando lembrar aqui do Saviani, também lembrar do Lucchesi. Porque o Lucchesi também, os dois geralmente vêm juntos nas questões, né? Então, por isso que a gente precisa, assim, findar aqui, lembrar que eles têm os ideais bem parecidos aqui de fato, ok? Aqui o Lucchesi, o próximo, né? Ele vai falar muito do quê? De avaliação. Avaliação dentro do processo escolar. Então, dentro desses processos avaliativos, nós temos o quê? Avaliação diagnóstica, avaliação processual e avaliação classificatória, aqui, né? Ou processual ou formativa. Então, nós temos... sim, essas concepções da avaliação, aprender a avaliar tem que ser traduzidas em atos cotidianos, não somente aquela avaliação que acontece ao final dos processos, pensando somente na nota. Não, aqui nós temos que elencar processos avaliativos formando esse aluno, né, de fato, colocando todos esses processos avaliativos no dia a dia, no cotidiano desse aluno. Ok? São esses ideais aqui que o Lucchesi vai defender. Agora, falando sobre o nosso querido Libânio, tá? Então, Libânio, ele vai falar dessa maneira ampla da educação, tá? Ele tem como principal objeto de estudo aí a didática, tá? Ele vai falar principalmente do quê? Desses processos em que professor, aluno e matérias estão enganjados aqui, tá? E também dentro desse ensino dos conteúdos da aprendizagem também, aqui é que se perpassa toda essa didática, tá?
Então, essas exigências educacionais que tratam de organização, de gestão escolar, tá? Então, principalmente dentro desses ideais é que o Libânio vai tratar, tá? Então, ele vai falar que o professor é o que planeja, é o que dirige, é o que controla o processo de ensino, tá? Então, a aprendizagem escolar é o quê? É um processo de assimilação de conhecimentos que são organizados e são orientados por esse processo, principalmente aqui pelo professor, né? Ele vai falar dessa autonomia escolar que se dá nas esferas pedagógicas, financeiras, jurídicas e administrativas, tá? Então é isso, gente. Finalizamos aqui os nossos autores, tá? Pegando, claro, cada conceito aqui de cada um, tá? Então, dentro desses principais ideais que nós trabalhamos aqui, tá? Nós falamos hoje, dentro desses métodos de ensino, tá? Que cada autor que nós trabalhamos, nós falamos muito desse ensino também tradicional, que por vezes é construtivista, montessoriano, Waldorf, freiriano, sócio-interacionista, tá? Então, os principais métodos aqui que são cobrados, que nós tratamos em torno desses autores, tá? Dentro dessas concepções de ensino, ok? Aqui os assuntos essenciais dentro desse processo que nós estudamos também envolve o que? A didática, a tecnologia, a elaboração de projetos, metodologias ativas na educação que colocam o aluno em prol dessa autonomia da sua aprendizagem, tá? Onde o aluno está praticando ali de fato, tá? E aqui a sala de aula invertida, que também se envolve com a metodologia ativa aqui, tá? E as experiências dos professores, tá? Então é sempre importante lembrar em torno desses métodos, em torno desses assuntos essenciais de ensino, tá? Para que sim, se vê alguma questão na sua prova, você consiga relacionar os autores. Vamos pensar que quando nós estamos falando aqui de ensino construtivista, nós estamos falando aqui principalmente desse processo de construir e reconstruir, tá? Então, quem que vai falar disso? O Piaget, né? Dentro dos processos também ali do método montessoriano, lembrar sempre das oficinas, né? Desse processo como aluno, tá? Aqui do Waldorf através dos projetos e aqui do Freire através também dos diálogos, dos temas geradores e do sócio-interacionista, que é quem? É o Vygotsky, né? Então é isso, gente. Deixei aqui para vocês já irem se inteirando em quais esses assuntos essenciais que vocês precisam dominar, pensando em toda a concepção dessa escola e dessa educação e dessa sociedade. Então todos esses autores que foram ajudando a formar, sim, de fato, essa educação como ela é hoje, tá? Então, os ideais normativos aí, eles sempre estão compostos em torno dos documentos, né? Os autores são sempre citados aí, porque assim, essa transformação social, ela foi sendo composta, construída através das concepções desses autores, né? O que se tem hoje nas escolas? Qual é o nosso aluno hoje? Então, através desses processos que foi, sim, sendo findada essa educação, foi sendo pegados ideais de cada autor e foi sendo construído, sim, esses ideais de escola pública, que é o direito de todos, ideais de liberdade, né, sim, para aprender, também para, sim, estar no ambiente na escola, né, estar ali colocado na educação, tá? Essa educação que acontece de forma, sim, a transformar essa sociedade, pensando nas demandas que o aluno tem ali para o século XXI, né? Vamos pensar nas competências sempre, nas habilidades que eu quero transformar no meu aluno, tá? Então, realmente pensando aqui, colocando todos esses autores em pauta para que sim, você aprenda cada vez mais sobre essa relação da educação com a sociedade a depender da época. Tá bom, gente? Então, pegamos ideais aí de cada autor. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se você está assistindo essa aula, tire uma foto aqui e marque a professora lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, se quiser me marcar, @profdani, tá? Prof com E, Dani Ribeiro. Ok? Me marque lá, fala o que você aprendeu, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, eu estou à disposição também, tá bom? Então, um beijo, bons estudos e até mais.